falar do esporte, o Leão que volta aos trabalhos nesta quarta-feira, no período da tarde. Inclusive o zagueiro Luciano Castan será o entrevistado da vez, zagueiro titular da equipe que, em alguns momentos também se notabilizou por ser o capitão da equipe. O Sport que venceu o Paysandu pelo placar de 1-0, gol marcado por Fabrício Domingues, um belo passe do Zé Roberto, achando o volante uruguaio que finalizou pro gol e deu aí os 3 pontos ao Sport, que se reabilitou dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport até então era o 5º colocado, mas com o jogo de ontem, a Série B teve uma partida, o Mirassol venceu o Goiás por 1-0, o Sport caiu para a 6ª posição. O treinamento desta tarde que terá abertura para a imprensa acompanhar 30 minutos da movimentação, tem sido uma prática comum do esporte, principalmente em semanas cheias de trabalho, quando o esporte abre no início da semana um espaço para que a imprensa possa acompanhar o treinamento. E desta quinta até o próximo sábado, o esporte terá treinamentos em regime fechado no período da tarde também no CT. Vale destacar que a partida contra o Mirassol é apenas domingo às 18h30 na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. E há pouco, o clube divulgou aí o chamado serviço de jogo, o esporte que vem de uma partida na Arena num horário ruim. O jogo contra o Paysandu foi numa segunda-feira, às 9h30 da noite. Desta vez uma partida no domingo, às 6h30. E a gente aí vendo alguns dos preços dos ingressos. Oeste inferior, R$60 para o sócio e 120 para o não sócio. Tem ingressos aí dos camarotes a partir de R$100 para sócio e também para não sócio. No lado oeste, R$100, para sócio e não sócio, R$60 proprietário e sócio, R$30. Aí os setores mais comuns, como o leste inferior, o sócio paga R$30, o não sócio R$60. E no setor sul inferior, o sócio paga R$20 e o torcedor não associado paga R$40. Lembrar que no setor norte inferior, que é um setor que está sendo o setor solidário, dessa partida, R$15 e a campanha de doação de sangue do Hemop, ou os R$15 ou essa campanha. O valor do ingresso, vai até esta sexta-feira, já no sábado podemos ter aí a alteração desses valores, mas a campanha de doação de sangue para o Hemop, ela segue, com o torcedor chegando com a comprovação de que doou sangue nesse meio tempo, podendo trocar por um ingresso no setor norte inferior. Então é um esporte que vai na busca por um bom resultado, numa partida que para mim é um confronto direto nesse atual recorte da Série B. É bom a gente lembrar que com a vitória diante do Goiás, o Mirassol ultrapassou o Leão na classificação. O Mirassol é o 3º colocado de momento, com 9 jogos, e chegou aos 17 pontos ganhos, tá tendo aí uma boa campanha a equipe paulista. Mas ontem, para esse duelo diante do Leão, perdeu 3 atacantes. Eles tinham aí jogadores que estavam até então pendurados, mas nem foi muito a questão dos jogadores pendurados. A equipe do Mirassol perdeu 2 jogadores por expulsão. Primeiro, o atacante Fernandinho, bom atacante que atua pelo lado esquerdo, boa mobilidade, velocidade, naquele chamado confronto direto, da marcação para furar aquele bloqueio. Acabou tomando 2 amarelos e sendo expulso. E depois do gol, que foi marcado pelo próprio De La Torre, centroavante, também foi expulso. E o Mirassol ficou com 2 jogadores a menos, mesmo assim suportou a pressão da equipe do Goiás e saiu com a vitória. E ainda teve o atacante Negueba, que tomou o 3º amarelo, estava pendurado e também desfalca a equipe paulista. Ou seja, o Mirassol vem a São Lourenço da Mata com 3 atacantes ditos reservas para esse jogo diante do Sport. O restante da equipe, o técnico Mozart não deve fazer tantas alterações, até mesmo para preservar o que foi esse guerreiro Mirassol diante do Goiás, que até com a vitória igualou o número de pontos do Goiás na classificação. Vale destacar que o Sport, mesmo caindo para o 6º lugar,
o Sport tem um jogo a menos em relação às demais equipes. O Sport ainda não tem uma data da partida diante do CRB, ainda não foi desmembrada pela CBF, né, de quando vai acontecer esse jogo no Rei Pelé em Maceió. É bom lembrar que o CRB estava aí na disputa das finais da Copa do Nordeste, e tanto o jogo contra o Sport como também numa partida diante do Botafogo de São Paulo. O CRB ainda tem a fazer, né? O CRB tem 7 jogos na competição, né? E vai ter esse jogo contra o Sport, que pode dar a possibilidade do Sport entrar mais uma vez no G4 e se manter ali na parte de cima da tabela. A arbitragem para esse compromisso também já foi definida. Trata-se de Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Ele que foi escolhido para esse jogo, tinha comandado apenas uma partida nesta Série B do Campeonato Brasileiro e chega para o seu segundo jogo. Ele só comandou até o presente momento Botafogo de São Paulo 0, Novo Horizontino 1. E até os seus próprios assistentes também já foram desmembrados, como o Lucas Costa Modesto e o Lucas Torquato Guerra, ambos também do Distrito Federal, com Tiago Nascimento dos Santos, o quarto árbitro, e Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, o responsável pelo VAR. Para esse jogo, o técnico Mariano Sosso conta com o retorno do meia argentino Tite Ortiz. Fica aí com opções viáveis para o meio de campo, levando em consideração que no último jogo a gente viu um Sport que teve um setor de criação mais ativo. Muitos citaram até a boa partida feita pelo garoto Pedro Vilhena, né, voltando a ser uma das opções da equipe do Sport, né? O próprio Lucas Lima também, que para muitos joga o fino da bola no nível de Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a opção de Tite Ortiz. O Sport já contou com Alan Ruiz, né? Então o setor de meio de campo abastado de peças e ganhando a opção do jogador argentino. Em contrapartida, Felipe ficou de fora do jogo contra o Goiás por conta de contrato. Ele ainda pertence ao clube esmeraldino. Voltou contra a equipe do Paysandu na vitória por 1-0, mas vai desfalcar mais uma vez o Sport diante do Mirassol. Desta vez, Felipe tomou o terceiro amarelo e está fora dessa partida diante dos paulistas no próximo domingo. E o Sport que ainda tem mais 4 jogadores pendurados. O Fabrício Domingues, volante, né, também é uma peça aí pendurada, com o atacante Gustavo Coutinho, o lateral direito Pedro Lima e o zagueiro Luciano Castan. São 4 nomes que estão ali na lista de jogadores na Berlinda, pensando nos próximos jogos. Sobre a situação do lateral direito Pedro Lima, ainda estamos no aguardo, né, desse desfecho positivo na negociação envolvendo o lateral direito e o Chelsea. Pode acontecer a qualquer momento esse desfecho positivo, e o Sport pode ter utilizado Pedro Lima pela última vez no jogo diante do Paysandu. Expectativa é de que, quem sabe, no final de semana ele possa servir à equipe rubro-negra, mas até o presente momento a gente ainda naquelas últimas tratativas desse negócio que está bem próximo de acontecer. As partes já chegaram a um acordo, já acertaram a questão salarial. Bom sempre frisar que Pedro Lima, ele será jogador do Chelsea, né, em caso de um desfecho positivo, mas não atuará inicialmente pelo Chelsea. Será emprestado ao Strasbourg, da França, clube com o qual também é do grupo de investidores do Chelsea. Então, trata-se de uma negociação onde o atleta de apenas 17 anos terá uma passagem pelo futebol francês, né, e o Sport, assim como, né, o Chelsea, vendo também a questão da parte percentual desse jogador. O Sport ainda quer a manutenção de parte, né, de alguns direitos para futuras negociações, enquanto o Chelsea, o clube inglês, quer adquirir 100%, né, dos valores deste jogador, até mesmo também pensando, né, na valorização de um ativo que pode ser aí muito útil para os próximos anos no futebol inglês e quem sabe num cenário europeu e de seleção brasileira, até porque trata-se de um jogador que na base já vem sendo utilizado pela seleção brasileira de futebol.